Olá e bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo, num capítulo fascinante do Antigo Testamento. E por vezes brutal, né? E por vezes brutal, bem lembrado. Estamos falando do capítulo 3 do livro de Juízes. E para nos guiar, a gente está com um material de duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. A nossa missão aqui é decifrar aquele padrão, aquele ciclo que se repete quase que sem falha nessa época de Israel. Pecado, opressão, clamor e libertação. Exato. E vamos fazer isso olhando para as histórias dos 3 primeiros juízes que o capítulo nos mostra: Otiniel, Eude e Sanga. E que são completamente diferentes um do outro. Muito diferentes. Então, para começar, o texto já abre com uma ideia que parece, assim, estranha. Por que Deus deixaria nações inimigas vivendo ali no meio de Israel? Pois é, essa é a pergunta central e o texto responde logo de cara. Não foi um acidente, sabe? Foi de propósito. Com um propósito duplo, pelo que eu entendi. Exato. Primeiro era um teste. Um teste para a nova geração de israelitas que não viveu a conquista com Josué. A ideia era, ver se eles iam continuar fiéis aos mandamentos, mesmo com a tentação morando na casa ao lado. Entendi. E o segundo propósito era super prático: ensinar essa galera a lutar. A paz tinha deixado o povo meio acomodado. Eles precisavam manter a prática militar. Então era um teste de fé e um campo de treinamento, tudo junto. Isso, exatamente. E que vizinhos, hein? Filisteus, cananeus. E como a gente vai ver em Juízes o tempo todo, Israel não se saiu muito bem nesse teste, né? De jeito nenhum. O ciclo começa assim, quase que na hora. O primeiro passo para o fracasso é o casamento com gente desses povos. O que era proibido pela lei de Moisés. Expressamente proibido. E não por uma questão de raça, mas para evitar a contaminação religiosa. E como era de se esperar, o passo seguinte foi inevitável. Eles começaram a adorar os deuses dos novos parentes. O texto até cita Baal e Azera, né? Isso, os deuses da moda, o deus da tempestade e fertilidade e a sua consorte. Trocaram o deus que tirou eles do Egito pelos deuses da agricultura local. E a consequência disso é, imediata. A ira do Senhor se acende e o texto usa uma expressão pesada. Diz que Israel é vendido. É muito forte, né? Vendido nas mãos de um rei da Mesopotâmia, um tal de Cusã-Risataim. Esse nome, Cusã-Risataim, parece até nome de vilão de história em quadrinhos. Ele tem algum significado? Tem. E aqui estão daqueles detalhes que as fontes de estudo ajudam a gente a pegar. A Holman aponta que o nome é quase um apelido. Pode ser traduzido como Cusã de dupla maldade. Nossa, dupla maldade. A própria Bíblia está dando uma dica de como a gente deve ver esse cara. Ele não é só um rei inimigo. Ele é a personificação do mal. E essa opressão duplamente iníqua dura 8 longos anos. 8 anos. Até que o povo, no fundo do poço, clama a Deus. E a resposta vem com o primeiro juiz, Otiniel. Ele parece ser o mais certinho dos 3. Exato. Otiniel é o nosso herói clássico, padrão ouro, digamos. Ele tem um pedigree impecável, é sobrinho do grande Caleb. Um dos 2 espiões que tiveram fé para conquistar a terra. Esse mesmo. E o texto dá a chave do sucesso dele. Uma frase que vai se repetir: o Espírito do Senhor veio sobre ele. Isso é a parte mais importante. A força dele não era só dele, vinha de Deus. E aí ele derrota o rei de dupla maldade. Derrota, e o resultado é um período de 40 anos de paz. Uma geração inteira. Ele estabelece o modelo ideal, sabe? Um líder de boa família, cheio do Espírito, que traz uma vitória limpa e uma paz longa. Só que em Juízes, a paz nunca dura para sempre. Morreu Otiniel. O ciclo recomeça. O povo volta a pecar e surge um novo opressor, Eglon, rei de Moabe. E dessa vez, a opressão é ainda pior, 18 anos. De novo, o povo clama. E o libertador que Deus envia dessa vez, ele quebra totalmente o molde de herói clássico que a gente acabou de ver. Completamente. O nome dele é Eude, da tribo de Benjamim. E o texto faz questão de destacar um detalhe físico sobre ele, que é a chave de tudo. Ele era canhoto. Exato, ele era canhoto. Peraí, mas
por que isso seria tão importante. Naquela época, ser canhoto não era visto como uma desvantagem. Sim, e aí que tá a ironia genial da história. O nome da tribo dele, Benjamim, em hebraico, é Ben-Yamin, que significa filho da mão direita. Ah, que incrível! Então você tem um homem canhoto vindo da tribo do filho da mão direita. Exatamente. Ser canhoto era visto como uma anomalia, uma fraqueza. Mas Eude vai usar o que todo mundo via como sua fraqueza para se tornar, para se tornar mortal. E o plano dele é uma coisa de cinema. Uma espionagem, um assassinato a sangue frio. Ele faz um punhal de 2 gumes com uns 45 centímetros Uhum. e esconde na coxa direita. O que é uma lógica brilhante. É genial! Porque qualquer guarda revistaria o lado esquerdo de um destro, esperando que a arma estivesse lá para ser sacada com a mão direita. Claro. Ao revistar o Eude, eles devem ter focado no lado esquerdo. A coxa direita, onde a arma estava pronta para o saque com a mão esquerda, passou batida. Ele usou a expectativa do inimigo contra eles. A cena toda tem uma tensão absurda. Eude vai entregar o tributo ao rei Eglon, que o texto descreve como um homem muito gordo. Um detalhe importante. Ele entrega um imposto, dispensa os companheiros, mas aí ele volta sozinho e diz para o rei: tem uma mensagem secreta para o senhor. O rei, curioso, manda todo mundo sair. E aí vem o golpe. A sós com o rei, num lugar mais reservado, ele diz: tem uma palavra de Deus para ti. E o rei Eglon se levanta. Talvez por respeito, né? E nesse momento, Eude age. Com a mão esquerda, saca o punhal da coxa direita e crava na barriga do rei. Nossa, e o texto não economiza nos detalhes. É uma cena, muito visceral. Por que a Bíblia descreveria algo de forma tão gráfica? A descrição é explícita e tem um motivo teológico forte por trás. O texto diz que a gordura do rei se fechou sobre a lâmina. A arma foi engolida inteira, com o cabo e tudo. Sim. E o detalhe mais humilhante: o texto menciona que o excremento do rei vaza. Isso não é gratuito, é um recurso para despojar o tirano de toda a sua dignidade na hora da morte. O rei, que se sentava todo imponente para receber tributos, Morre de uma forma suja, vergonhosa. é a humilhação total do inimigo. E a fuga dele é tão genial quanto o ataque. Ele tranca as portas e simplesmente sai. Os servos do rei voltam, veem as portas trancadas e pensam que ele está ocupado. Exato! A expressão hebraica é um eufemismo, aliviando o ventre. Eles acham que o rei está no banheiro. É inacreditável. E essa demora, essa suposição tão comum, dá a Eude o tempo que ele precisa para fugir para as montanhas. É um humor sombrio, né? A salvação de Israel dependeu literalmente de uma desculpa de banheiro. É incrível. E depois de fugir, ele não para. Toca a trombeta, reúne um exército e lidera um contra-ataque. Isso. Ele toma os pontos de travessia do Rio Jordão e encurrala o exército moabita. A vitória é esmagadora. 10.000 moabitas mortos. E o texto diz que eram todos homens robustos e valentes. O resultado dessa operação, por mais brutal que seja, é o dobro do tempo de paz de Otiniel, 80 anos. 80 anos. O período mais longo de paz em todo o livro de Juízes. A ousadia de um homem imperfeito trouxe a maior paz daquela era. Então a gente passa do herói nobre, o Otiniel, para o anti-herói canhoto e estrategista Eude. Depois de 80 anos de paz, a gente esperaria uma história ainda mais épica. Mas o texto muda o ritmo completamente. Vira quase um sussurro, né? Exato. O que a gente sabe sobre o próximo juiz, Sangar? Quase nada. A história dele está em um único versículo. É um contraste gritante com a narrativa do Eude. E esse versículo é um poço de mistérios. Diz o quê? Sangar, filho de Anate, matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Fim. É isso. Espera aí, só isso? E o que é uma guilhada de bois? Soa como uma arma bem rústica. E é uma ferramenta agrícola. Pensa numa vara bem longa, de uns 2, 3 metros, com uma ponta de metal para cutucar o boi
e uma espátula na outra ponta para limpar o arado. Então não era uma espada nem uma lança. Não, era um instrumento de trabalho. Um fazendeiro usou a ferramenta do dia a dia dele para derrotar 600 soldados. Isso por si só já é incrível. Mas as fontes dizem algo sobre a identidade dele. Filho de Anate parece um detalhe específico. E aqui o mistério só aumenta. As bíblias de estudo apontam duas coisas muito curiosas. Primeiro, o nome Sangar não é hebraico. Já é um sinal de alerta. Uhum. Segundo, filho de Anate pode não se referir ao pai dele. Anate era uma deusa cananeia da guerra muito conhecida. Uma deusa? Sim. Alguns estudiosos sugerem que essa designação, filho de Anate, podia indicar que ele era um devoto dela ou talvez um mercenário de uma região onde ela era cultuada. Peraí, você está dizendo que o libertador de Israel pode nem ter sido israelita? É essa a possibilidade chocante que o texto deixa no ar. Temos um homem, talvez estrangeiro, talvez devoto de uma deusa pagã, usando uma ferramenta de fazenda para salvar Israel. Ele é o herói mais improvável que dá para imaginar. É o oposto total de Otiniel. Sem linhagem nobre, não fala do Espírito do Senhor vindo sobre ele e a arma dele é a coisa mais humilde possível. Então, qual é a lição aqui? Por que a Bíblia incluiria um herói tão fora da caixa, quase como uma nota de rodapé? Eu acho que essa é a questão principal. Ao colocar os três em sequência, Otiniel, Eude e Sangar, o autor está nos mostrando algo sobre a libertação divina. Um padrão. Um padrão. Primeiro, ele nos dá o herói ideal. Depois, ele quebra o molde com o herói improvável, o canhoto que usa o engano. E, por fim, ele pulveriza qualquer expectativa com o herói impossível, o estrangeiro com uma ferramenta agrícola. A mensagem é que a ajuda de Deus não segue uma fórmula. Exato, não está limitada a um tipo de pessoa, a uma tribo ou a uma arma. Pode vir de qualquer lugar, de qualquer um, usando qualquer instrumento. Faz todo sentido. Então, resumindo a nossa conversa, a gente viu o ciclo de Juízes 3 em ação. Começou com a história mais convencional do Otiniel. Que estabeleceu o padrão. Isso. Depois a gente mergulhou numa trama de espionagem brutal e astuta com o Eude e terminamos com a menção enigmática, mas superpoderosa, de Sangar. Essas não são só histórias de guerra. São narrativas teológicas, sabe? Construídas com muito cuidado. Os detalhes, às vezes chocantes, estão lá para gravar uma lição na nossa mente. Sobre a infidelidade humana e a fidelidade de Deus. Isso. Uma fidelidade que insiste em responder ao clamor do povo, muitas vezes de formas que ninguém poderia prever. Isso deixa a gente com um pensamento final bem forte, não é? Com certeza. As fontes mostram Deus usando um homem canhoto, uma característica que, naquela cultura, podia ser vista como uma deficiência. Logo depois, ele usa um homem que era possivelmente estrangeiro, usando uma ferramenta do campo. Isso força a gente a se perguntar: de onde nós esperamos que venham os heróis? De onde esperamos as soluções para os grandes problemas? E com que frequência a resposta já não está bem na nossa frente? Exatamente. Nas circunstâncias, nas pessoas e nas ferramentas mais inesperadas que a gente tem à nossa volta.